Olá, seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família. Chegamos nessa nossa segunda-feira, primeira semana do tempo comum, hoje, 11 de janeiro, neste ano de 2021. Deus, Ele não se envergonha de nos chamar. Deus continua a nos falar no meio de nossas histórias. Sim, Deus não se envergonha de chamar os seus filhos, não importa em qual situação que estamos vivendo, às vezes conturbadas, às vezes alegres, às vezes incompletas, mas o Senhor está aqui, presente ao nosso lado. Por isso que precisamos estar atento aos seus sinais. No primeiro capítulo da carta de Hebreus, Deus fala aos nossos pais pelos profetas. E hoje, Deus nos fala por meio do seu próprio Filho, Jesus Cristo, que criou o mundo com ele e que o fez herdeiro de todas as coisas. Cristo é o esplendor da glória de Deus. Tudo sustentado pelo poder da sua palavra. E depois de nos ter purificado dos nossos pecados, sentou-se no meio do alto dos céus, à direita do Pai. Deus ama os seus filhos e não se envergonha de chamá-los, pois a fé é a luz que nos faz enxergar os sinais de Cristo. Neste momento, queridos amados, o nosso momento das nossas orações, também queremos agradecer a cada um de vocês que sempre estão conosco, nos ajudando com as leituras, com as reflexões, aos missionários, seminaristas, essas pessoas que sempre estão conosco, e também a cada um de vocês que estão nos escutando, que estão também distribuindo, levando esse canal da comunidade católica brasileira, aqui de Houston, nos Estados Unidos, para todas as outras pessoas, que elas também possam também ser agraciada com a presença de Deus por este canal. Senhor Jesus, queremos neste momento lhe entregar tudo que nós temos, tudo que somos. Queremos, Senhor Deus, nos depositar no vosso coração. Queremos colocar perante ao Senhor tudo que se encontra em nosso ser. Tu és o Filho eterno do Pai. Ilumina-nos com a vossa luz, para que possamos ser luz presente no meio dos nossos irmãos. O Senhor, que és a palavra, a boa nova enviada pelo Pai, transforma as nossas vidas da mesma forma que o Senhor transformou a vida dos seus discípulos. Senhor Jesus, que vieste para estar no meio de nós, a fim de nos salvar, ajuda-nos a ser fiel e que permanecemos firmes no propósito de te seguir como o único caminho para as nossas vidas. Amém. Leitura da carta aos Hebreus. Muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora aos nossos pais, pelos profetas. Nesses dias, que são os últimos, ele nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também criou o universo. Este é o esplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Ele sustenta o universo com o poder de sua palavra. Tendo feito a purificação dos pecados, ele sentou-se à direita da majestade divina, nas alturas. Ele foi posto tanto acima dos anjos, quanto o nome que ele herdou supera o nome deles. De fato, a qual dos anjos Deus disse alguma vez:
Tu és o meu filho, eu hoje te gerei, ou ainda eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho? Mas quando faz entrar o primogênito no mundo, Deus diz: todos os anjos devem adorá-lo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo Responsorial 96. Adorai o Senhor Deus, vós anjos todos. Adorai o Senhor Deus, vós anjos todos. Deus é Rei, exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem rodeiam no seu trono, que se apoiam na justiça e no direito. Adorai o Senhor Deus, vós anjos todos. E assim proclama o céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória. Aos pés de Deus vêm se prostrar todos os deuses. Adorai o Senhor Deus, vós anjos todos. Porque vós sois o Altíssimo Senhor, muito acima do universo que criastes, e de muito superais todos os deuses. Adorai o Senhor Deus, vós anjos todos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino dos céus está próximo. Convertei-vos, credes no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançava a rede no mar, pois eram pescadores. Jesus lhe disse: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando para um pouco, viu também Tiago e João, filho de Zebedeu, estavam na barca consertando as redes, logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos em Cristo, começamos o tempo comum, o tempo na qual o Senhor nos chama, na qual o Senhor nos abre os nossos olhos, ouvidos, coração, para escutar a tua voz, para escutar a tua palavra, para que assim possamos estar junto com Cristo. E nesse tempo, dessa liturgia do tempo comum, ela põe-se no caminho com Jesus, na progressiva descoberta do seu mistério e da nossa própria e verdadeira identidade, na linha dos profetas e de João Batista. Nos convida à conversão. Arrependei-vos, acreditai no Evangelho. Essa é a palavra que nós iremos escutar durante esses 33 dias do tempo comum, essas 33 semanas do tempo comum. Iremos escutar a palavra: arrependei-vos e convertei-vos. Acredita no Evangelho, acredita na palavra de Deus. Essa palavra mostra que Jesus exige de nós as mesmas coisas que ele exigiu dos discípulos. Uma atitude nova e radical, que está ligada na mesma linha das duas cenas da vocação. Os discípulos são chamados ao novo êxodo, ao caminho inédito do Evangelho. Vinde comigo, deixe logo as redes, segue-me. É assim também que o Senhor vem falar com cada um de nós. Deixa o que você está fazendo neste momento. Segue-me, segue-me. Abra o vosso coração, deixa Cristo entrar e segue. Segue Cristo em todos os seus ensinamentos, em todas as doutrinas que a Igreja Católica nos ensina. Todo este dinamismo parte do olhar e do chamamento de Jesus.
Isso quer dizer que não parte de uma iniciativa voluntária, moralista ou generosa dos seres humanos, mas vem da própria vontade de Cristo para com os filhos de Deus, para com cada um de nós. Queridos, não é o homem que vai ao encontro de Deus, é Deus que se dirige ao encontro com seus filhos. Seguir a Jesus implica em utilizar a palavra deixar. Deixa algumas pessoas, deixa algumas coisas, deixa os seus projetos pessoais, deixa a sua vida. O deixar implica que sempre haverá algum tipo de sacrifício necessário para esta causa. Jesus vem ao nosso encontro para mudar o nosso destino. A nós, Cristo ajuda com a tomada de decisões, a conhecer o seu olhar cheio de amor. E por fim, Deus nos convida a segui-lo, levando os seus ensinamentos para todos os seres humanos que não conhecem o Senhor. Se a gente observar a belíssima exortação na carta dos Hebreus, que nos fala na primeira leitura, compreenderemos melhor por que devemos seguir Cristo. Se nós, ao lermos hoje a primeira leitura, nós não compreendemos de fato, volte, ler de novo a primeira leitura, peça ao Espírito Santo que lhe dê o discernimento dessas palavras, para que assim possamos estar unidos com Cristo. Seguir Cristo é levar os seus ensinamentos aos nossos irmãos, aos seres humanos. É isso que vem falar para nós na carta Paulo escreve a carta aos Hebreus. Ele apresenta Cristo como aquele que herdou um nome bem diferente do nome dos anjos. Que nome é esse? Se olharmos à primeira vista, tendo em conta a liturgia, parece ser simplesmente Filho de Deus. Mas, quando lemos com a luz do Espírito Santo, a primeira parte da carta aos Hebreus não é apenas filho. Claro, é verdade que Cristo é Filho de Deus. Mas aqui trata-se de Cristo glorificado, na glorificação pascual. O Filho de Deus é glorificado no seu mistério pascual. Cristo é também o irmão dos homens, como veremos no nosso dia na primeira leitura de amanhã, na terça-feira, como filho superior aos anjos, como irmão dos homens. Ele pode ser, como irmão dos homens, ele é menor que os anjos. Mas como filho, ele está próximo de Deus. Como irmão, ele está mais próximo de cada um de nós. Esses dois aspectos podem sintetizar melhor o nome que é dado ao sumo sacerdote, ao perfeito mediador, por meio do qual entramos na intimidade da Trindade Santa. O seu nome portanto, misterioso, profundo, motivo de esperança
e de confiança por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Assim nos fala a carta aos Hebreus. Deus falou neste dia, que são os últimos. E também, neste momento, começamos a caminhada para este tempo comum. A igreja ela expõe diante de nós uma palavra muito forte em que Jesus diz: segue-me. Assim, devemos seguir Jesus como Simão e André, Tiago e João. Ou podemos também dizer: não desejo seguir Jesus como os fariseus, os sumos sacerdotes, aquelas pessoas que mataram Jesus. Queridos, também somos convidados a seguir Jesus. Somos chamados a segui-lo na humanidade e também na humildade, no sacrifício, na renúncia, mas, sobretudo, estar unido com Cristo e partilhar da vida de Cristo com a nossa vida, e assim levar a missão de Cristo para os nossos irmãos. Jesus, ele também nos diz no Evangelho de São João, no capítulo 8, versículo 12, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Queridos amados, queridos irmãos, que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.